Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre predicação verbal. Peguem o caderno, façam anotações daquilo que vocês considerarem importante e anotem também as dúvidas para a gente esclarecer depois, tá bom? Vamos lá. Predicação verbal é a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. Normalmente, quem liga o sujeito a uma informação sobre ele é o verbo. Então, quando eu estudo predicação verbal, eu estudo a relação do verbo com as palavras que ajudam esse verbo na construção da oração e principalmente do predicado, certo? Então, a gente vai pensar aqui, quando a gente estuda predicação verbal, a gente vai pensar na relação do verbo com as palavras que o acompanham na construção do predicado, que tem a ver com o sujeito, certo? Vamos lá. Os verbos podem ser significativos ou de ligação. Os verbos significativos são aqueles que expressam uma ação ou fenômeno da natureza, certo? O verbo de ligação, ele não tem uma ação por trás dele e nem indica fenômeno da natureza. O verbo de ligação, ele serve apenas para ligar o sujeito a uma característica do sujeito, certo? Quando eu falo dos verbos significativos, a gente pode classificá-los em relação à predicação como transitivos ou intransitivos. O que é isso? É o que a gente vai ver agora. Verbos transitivos são aqueles que não têm sentido sozinhos, por isso precisam de complementos. O verbo transitivo precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. A palavra transitivo lembra a palavra trânsito, e quando a gente pensa em trânsito, a gente pensa em movimento, certo? Significa que os verbos transitivos eles não têm um sentido completo. Se eu vou falar ou escrever uma oração, uma frase com um verbo transitivo e não colocar o complemento dele, eu vou sentir falta e pode ser que a pessoa para quem eu escrevo ou para quem eu falo não entenda o que é que eu estou querendo dizer, porque está faltando alguma informação, certo? O verbo ele precisa de algo para completar o seu sentido. E aí dá essa ideia de movimento. A gente precisa seguir para completar o sentido do verbo, certo? Por exemplo, eu contei uma história. Se eu disser apenas eu contei, vocês vão me perguntar: contou o quê, professor? Por quê? Porque o verbo contar, aqui nessa oração, ele é transitivo. Ele precisa de um complemento e eu preciso colocar o complemento para que a oração tenha um sentido completo. Então, nesse caso, uma história foi a expressão que completou o sentido de contar. Contar o quê? Uma história, certo? Eu gosto de sertanejo. Se eu disser só eu gosto, vocês vão me perguntar de quê? Então, o verbo gostar, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. Não tem o sentido completo sozinho. Nesse caso, qual é o complemento de gosto? De sertanejo. Então, essa é a expressão que está completando o sentido do verbo gostar, que é transitivo, certo? Verbos intransitivos são o oposto. São aqueles que expressam sentido completo, sendo capazes de constituir predicados sozinhos, ou seja, eles não precisam de um complemento. Eu posso ter um predicado formado apenas pelo verbo, e nesse caso o verbo tem que ser intransitivo, porque ele não precisa de complemento, ele já é suficiente sozinho para completar o sentido. Por exemplo, o menino escorregou. Quando eu digo o menino escorregou, todo mundo já entende o que foi que aconteceu com o menino. Não preciso completar mais o sentido. Nesse caso, escorregou é um verbo intransitivo. Ela saiu. A gente entende que ela se retirou. Então, nesse caso, o verbo sair é um verbo intransitivo também. Agora prestem atenção. Isso não significa que a oração acabe sempre no verbo intransitivo. Quando eu tiver uma oração formada pelo verbo intransitivo, não quer dizer que eu não possa colocar nada depois dele, certo? Ainda que não seja exigido
Após o verbo, pode ser acrescentada mais alguma informação, tal como adjunto adverbial ou predicativo do sujeito. Vamos ver exemplos. Eu escorreguei ali. Eu poderia muito bem ter dito apenas eu escorreguei, porque o verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Mas eu quis dizer onde, e aí eu usei um adjunto adverbial que dá a ideia de lugar, que é a palavra ali, certo? Mas o verbo escorreguei continua sendo intransitivo, porque ele já tem o sentido completo. Entendido? Ela saiu desesperada. Eu poderia dizer apenas que ela saiu, mas eu quis dar uma característica dela, da forma como ela saiu. Desesperada. Então, o verbo sair, que nesse caso apareceu como saiu, continua sendo intransitivo. Não precisa de nada para completar o sentido, mas eu quis acrescentar uma informação. Desesperada, certo? Mas isso não muda a predicação do verbo. Verbos de ligação. Eles ligam o sujeito às suas características, que a gente chama de predicativo do sujeito. Eles exprimem estado, mudança ou continuidade. Os verbos de ligação não expressam ações, eles só servem para ligar. Eu posso trocar o verbo de ligação por outro e não vai mudar o sentido. Mas se eu trocar um verbo de ação por outro, provavelmente eu vou mudar o sentido. É por isso que verbos de ação são significativos e verbos de ligação não são. Certo? Exemplos. A criança está doente. Qual é o verbo aqui que está servindo para ligar o sujeito à característica do sujeito? Está. Quem é o sujeito? A criança. Qual é a característica? Doente. Então é um verbo de ligação. Eu poderia dizer assim: a criança ficou doente. Muda o verbo, mas não muda o sentido da oração, certo? Porque o verbo é só de ligação. A menina continua resfriada. Eu poderia dizer: a menina permanece resfriada. O verbo está servindo apenas para ligar o sujeito, que é a menina, à característica ou predicativo do sujeito, que é resfriada, certo? É um verbo de ligação. Se tiverem alguma dúvida ainda, podem entrar em contato comigo. Bons estudos para vocês.